Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais na terceira videoaula para continuar falando sobre o concreto, né? Suas características. Continuando então, a gente vai na resistência à característica, que no caso seria o FCK. Bem, o FCK então, ele vai ser dado no concreto, ele pode ser medido no concreto a partir do seu 28º dia. Ou seja, depois de 28 dias vai poder ser medido o FCK do concreto. Essa resistência, então, ela é muito importante porque é a partir dela que a gente vai determinar todo o peso que o concreto vai poder suportar. Ou seja, um peso determinado por quem está fazendo o concreto, de que esse peso vai ser todo o esse peso característico, no caso, essa resistência, vai ser todo o peso que o concreto da estrutura vai poder suportar. Então, o responsável que está fazendo o concreto, ele vai ter que garantir que todos os corpos de prova desse teste, no caso que será feito, ele terá que atingir uma marca de 95%. Ou seja, vamos dizer que de 10 corpos de prova que tem que dar um valor X, tipo 40 MPa, no caso que essa resistência característica ela é medida em MPa. É, de 10 corpos de prova, 95% deles tem que dar ou 40, que foi o número adotado, o FCK adotado, ou acima de 40. Pelo menos 95% dos corpos de prova. É muito importante isso, porque a partir daí, a partir dessa resistência, no caso do FCK, que a gente vai poder dimensionar as estruturas de concreto, no caso as vigas, os pilares, a própria laje. Então, não vai ser uma coisa exata, a gente não pode querer que todos os corpos de prova ele dê só um valor de FCK. E no caso, a solução seria garantir que 95% dos corpos de prova em teste ele dê igual ou acima do FCK desejado. Bem, passando então para a próxima, a gente tem a resistência média de dosagem. Que essa resistência média de dosagem, então, seria para garantir que esses 95% de corpo de prova que eu já falei, eles alcancem o FCK que seria necessário. Então, é, seria necessário, então, dosar o concreto com uma resistência que fosse maior do que o FCK desejado. Voltando ao exemplo que eu dei de 40 FCK, a partir da dosagem, então, a gente teria uma resistência maior do que o 40, do que o 40 FCK, do FCK de 40, no caso de 40 MPa. Porque a partir daí vai ser dado então no caso o FCM, que é a resistência média de dosagem, ele vai ser o aumento do FCK então em função do desvio padrão do concreto. Ou seja, esse desvio padrão, como a gente vai ver, que é dado pela sigla SD, ele vai ser responsável pelo aumento do FCK para poder garantir a segurança do concreto. Eu vou trazer agora para o papel para poder explicar de uma forma melhor. Bem, a resistência média de dosagem ela pode ser dada então a partir dessa fórmula. Foco, é, que seria então o FCM, que seria igual ao FCK, mais, foco não está ajudando, 1,65 vezes SD, que seria, SD então seria o desvio padrão, né? Bem, como foi dito em sala, esse desvio, essa resistência média à dosagem, ela poderia ser escrita de outras formas, como a gente vai fazer, por exemplo. Vamos lá, foco. A gente pode escrever, então, pegar, já que 1,65, como o professor disse, ele é a mesma coisa que esse valor de SD mais
65% dele. Ou seja, a gente pode escrever SD, SD mais 0,65 vezes DSD. Ou SD mais 65% de SD. E a partir daqui a gente pode transformar em vários outros tipos de fórmula. Então, a partir daí a gente pode perceber, a gente pode constatar que o SD, ele, se ele não for conhecido, ele tem que ser estimado a partir da NBR 10.012.655, que ela vão nos dar três condições, que no caso seria condição A, que ela daria o valor do desvio de 4 MPa, a condição B, que ela daria o valor do desvio de 5,5 MPa, e a condição C, que ela daria o valor do desvio de 7 MPa. A gente pode ter, então, a partir daí, uma ideia. Quanto menor o valor do desvio, mais certo assim seria a nossa construção. No caso, o valor mínimo de MPa dado por padrão, ele não pode ser menor do que 2 MPa. Ou seja, como eu vou substituir aqui na fórmula, o menor valor que pode ser dado de SD seria 2, porque aí daria um certo tipo de MPa necessário. Passando então para substituição, por exemplo, vamos, por exemplo, dizer que é dado um concreto que tem 20 MPa. 20 MPa. E a função do desvio dele é de 4. De 4 MPa. Colocando então nessa fórmula, a gente vai ter FCM igual a 20 MPa mais 1,75, ou então o valor de SD, 4, mais 65% de SD, vezes SD, que no caso seria 4, que é o desvio. Bem, aqui daria o valor então de 6,6 e sobraria 20, né? Então seria 20 mais 6,6. O valor da FCM, né? Que seria a resistência depois da dosagem, seria de 26,6 FCK, que é o que seria adotado no projeto em questão. Passando agora então para a próxima, a gente tem a execução em si do concreto. Essa é uma parte muito importante, ou seja, que é a parte que o concreto ele vai ser feito desde os seus primórdios lá, desde o preparo até a aplicação dele. E é preciso então a gente ter um olhar bem específico e um cuidado em cada uma dessas etapas, porque a maioria das patologias, então, decorrentes na construção, pelo concreto, elas acontecem por causa de alguns erros que acontecem na execução, como eu já falei, de algum preparo prévio, um traço mal feito, ou então quando vai aplicar de mau jeito, como a gente vai ver mais na frente. Então, muitas das patologias, muitos dos erros acontecem por causa de alguma falhazinha na execução, e também no controle dos materiais que vão ser empregados. Então, essas falhas, elas são, digamos, muito. A gente tem que ter um olhar muito atento, porque isso então vai influenciar diretamente
no custo, porque se houver uma falha muito grande, vai haver um alto custo no preparo, no que foi investido em si do concreto. Bem, passando então para o primeiro ponto da execução, a gente tem o preparo prévio, que é basicamente o preparo do concreto, o cimento com água e os agregados, como a gente já viu em outras aulas. Então a gente tem as formas. As formas elas são elementos estruturais que elas vão garantir então o formato da estrutura do concreto e a sua posição em todo durante a sua utilização. Bem, essas formas então elas têm que garantir o quê? A estanqueidade. No caso, uma forma de um pilar. A forma de um pilar ela vai ter que garantir, ela é toda fechada, né? E ela vai ter que garantir que quando já com os ferros, né, lá posicionados dentro da forma, ela tem que garantir que o concreto que vai ser jogado dentro, ele segure, ele fique estancado, e não vaze, né? Bem, também usar desmoldantes nas formas para poder garantir que quando ela for ser retirada da peça de concreto, ela seja retirada de uma forma ok, ela saia tudo ok. A gente pode comparar então um desmoldante a uma forma de bolo untada. Ou seja, a gente tem que untar a forma com manteiga, com farinha, para poder retirar o bolo de forma fácil. É, a mesma coisa de um pudim, por exemplo, a gente tem que fazer um caramelo dele, colocar ele na forma bem direitinho, para quando retirar ele sai tudo bem direitinho. E um exemplo é, que foi utilizado lá no meu estágio foi que eles utilizaram óleo queimado nas formas dos pilares, que eles fizeram carramanchões, sabe? Aí utilizaram óleo queimado nas formas para poder retirar, para poder ser fácil de retirar, utilizado como desmoldante. Passando então para o escoramento ele tem que ser executado então sem causar nenhum tipo de ruptura na peça de concreto, nenhuma deformação. É, ele deve garantir então o peso próprio da estrutura, ou seja, um escoramento de um pilar. Ele vai ter que garantir que segure o peso próprio do pilar, ou seja, o peso do pilar, o peso da estrutura, no caso seria o pilar, né? E das cargas acidentais, ou seja, se alguém por algum tipo de acidente for lá e bater no pilar, aí esse já tem que ser previsto esse carga acidental, por exemplo. Passando para o próximo, então, seria a armadura. A armadura, então, seria o posicionamento fixo né, é, e, tipo assim, como se a armadura, ela tivesse a obrigação de ficar posicionada e fixa no seu lugar. Que no caso seria no interior da forma para poder haver a concretagem. É, durante o lançamento do concreto, então, ela tem que estar bem presa, ela tem que estar bem amarrada, juntamente com os arames e os seus espaçadores, para que evite todo tipo de patologia decorrente. É, isso vai ter que manter a estabilidade do aço e vai ter que conservar as distâncias que vão ser dadas em projeto. Por exemplo, a distância da armação até a superfície do concreto, para evitar diversos problemas. Então, agora para a parte da produção do concreto, a gente pode dividir ele em dois, que seria rodado na obra e uma central de concreto. A produção do concreto, então, rodado na obra, ela pode se dar de duas formas também. Ela pode se dar manual ou então por uma betoneira, que é o mais usual. A forma manual ela deve ser evitada, sendo aceitada assim, apenas em construção de muito pequeno porte, ou então que não tem muita importância, já que a qualidade ela é muito péssima, porque ela se dá com enxada. A partir daí então pode ter diversos problemas no concreto, porque a enxada ela vai fazer com que entre muito ar, ou seja, o concreto fique cheio de poros, decorrendo então de uma menor durabilidade, de uma menor resistência e afins. É, e a próxima, então, como é rodado na obra, é feito por uma betoneira, que é uma mistura mecânica que vai misturar todos os
os elementos que façam com que eles fiquem mais homogêneos e o concreto fique bem trabalhado. A próxima, então, é a central de concreto. Bem, a central de concreto, ela é feita em obra de médio e grande porte e ela tem várias vantagens, né? Ela tem como principal vantagem, no caso, vantagem econômica, é não tem desperdício dos constituintes, ou seja, como ele estourou, não tem desperdício de cimento, de areia, de brita, porque vai ser uma coisa bem projetada, bem arquitetada. É, vai ter menos operários, ou seja, vai ter mais produtividade e vai ter também mais qualidade na, no concreto que vai ser feito. E no geral, como eu já falei, vai ter mais uma vantagem econômica, porque o custo vai ser menor, levando em consideração que se você manual para uma obra de grande porte, né? E é nessas centrais de concreto que a gente vai ter as centrais dosadoras e as centrais misturadoras. As centrais dosadoras, elas vão pesar os materiais, ou seja, o cimento, os agregados, a areia, a brita, né? De acordo com a dosagem do traço que vai ser estabelecido. E elas vão ser. E vai ser tipo vai dosar, né? E vai servir meio que um transporte para poder chegar até os caminhões de betoneira. E aí a gente vai chegar na central de misturadoras, né? Que vai ser aí onde vai realizar a dosagem em si e a mistura de todo o concreto. O caminhão betoneiro ele vai apenas transportar o material e fazer com que ele continue homogêneo. O transporte e o lançamento do concreto, essa é uma parte muito importante que quem está fazendo concreto ele tem que prestar muita atenção, pois ela tem que ser realizada antes do início da pega do concreto, porque, ou seja, quando os cristais eles vão começar vão começar a agir, ter a água de amassamento, né? Que tem que ser feito antes para não causar nenhum prejuízo futuro do concreto. E ele tem que ser transportado de forma mais rápida possível, ou seja, mistura água de amassamento, tem certo início de pega, que é em média a partir da água de amassamento é dado em média, né? Depende também do traço, mas em média 2 horas e 30 minutos. Até para poder transportar e chegar na obra para poder lançar o concreto. O modo de utilização do transporte ele não deve danificar todas as propriedades que o concreto deve ter, por isso tem que ser um transporte bem seguro. Quando ele é preparado na central, ele é levado à obra pelos caminhões de betoneira, né? Como já falou lá das centrais. E quando ele chega na obra, ou então ele é misturado até mesmo na obra, ele é transportado até o ponto onde ele vai ser lançado. Em obras de pequeno porte, de menor porte, né? Ele pode ser transportado horizontalmente, a partir de carrinho de mão, ou então mais chamado de jericas. É, isso é Isso vai causar uma menor produtividade e também vai causar com que a gente que utilize mais mãos de obra. Ou seja, não é o mais indicado, né? E em obras de médio e grande porte, a gente utiliza bombas de concreto ou então gruas e a transferência se dá por meio do vertical ou então horizontal. As gruas e as caçambas, elas são uma boa alternativa. Embora seja menos produtivo do que o bombeamento, como a gente vai ver, né? Já o emprego das bombas, elas têm uma distribuição bem eficiente no concreto. Uma vez que a gente vai ter mais agilidade no serviço, a gente vai precisar de menos mão de obra e a aplicação do concreto ela vai se dar de forma contínua. As bombas, então, elas podem ser divididas em três, que é bomba estacionária, que ela é uma bomba que ela necessita do transporte de algum veículo e ela fica lá estacionada, é literalmente uma bomba estacionária. A gente também tem a autobomba, que ela já é instalada, é uma bomba já instalada diretamente no veículo. E a gente tem o caminhão bomba-lança, que ele é um caminhão que já tem toda uma mãozinha,
uma mãozona, na verdade, que dentro dessa mãozona, que a gente pode dar o nome dela de haste, ele vai, tem todas as tubulações que ele mesmo vai bombear, vai tubular e vai lançar o concreto no lugar desejado. Passando para a próxima, então a gente tem um adensamento. Essa é uma parte muito importante da execução do concreto, porque é aí que a gente vai ter, como a gente já viu em aulas anteriores, é aí que a gente vai ter que ter um mau cuidado para poder evitar futuras patologias na estrutura de concreto. O adensamento ele é após o lançamento do concreto, ou seja, o concreto é lançado, assim que ele é lançado ele tem que ser adensado. Ele tem como objetivo então expulsar o ar da mistura e aproximar as partículas, ou seja, com tirar toda a porosidade do que viria a ter na peça do concreto. Isso faz com que aumente a resistência e, logicamente, também a durabilidade do concreto. São utilizados, então, alguns equipamentos para poder fazer o adensamento do concreto. Que, no caso, seriam as regras vibratórias e também os vibradores de imersão. Isso seria feito para poder regular a quantidade de vazios. Só que aí tem um problema, né? Porque o adensamento ele não pode ser feito. Tipo assim, a gente não pode fazer pouco adensamento, porque ainda ia ter a ocorrência de vazios. E também não pode fazer demais, porque o excesso ele pode causar a exudação do concreto. Passando então para a próxima, que seria a cura. A cura é um dos mais importantes pontos de execução do concreto, porque já está lá no final, muita gente já fica, como o professor falou, né? Já fica mais. É, não é desgastada, mas mais descuidada. Acaba deixando a cura. Tipo assim, não presta muita atenção na cura. A cura ela é feita então para evitar a perda da água de hidratação do concreto. Ou seja, a perda dessa água ela vai fazer com que o concreto ele reduza a sua resistência, já que essa vez a cura ela iria ajudar no aumento da resistência do concreto, né? Fazer com que ele tivesse menos poros, fosse menos permeável e mais denso e mais durável. O acompanhamento então da cura, ela deve ser feita no mínimo por 7 dias. É o mínimo de dias claro, pode ser mais, né? Mas o mínimo tem que ser 7 dias para poder o concreto ser pelo menos confiável. Então ela é dividida em três, que é a cura úmida, a cura química e a cura a vapor. A cura úmida então se dá então pelo é praticamente molhar a peça de concreto, por exemplo, o exemplo que foi dado então foi da laje. Você ou fazer uma piscinazinha ou então ficar molhando de forma mais próxima do uniforme de toda a peça da laje, por exemplo. Ou então o aplicamento de mantas úmidas, né? A próxima que seria a cura química é a aplicação de um produto no concreto que teria uma função de meio que uma impermeabilidade dos raios de sol no concreto para ele não perder a sua água de hidratação. É uma forma muito boa para poder ser aplicada. Seria necessário apenas um operário e é muito eficiente. E por fim temos a cura a vapor, que é a utilização literalmente do vapor para poder acelerar as reações de hidratação. Essa é muito importante e é muito boa, porque como ela tem a presença tanto do calor quanto da umidade, ela vai acelerar o processo de todas as reações as reações de hidratação que seriam feitas na peça de concreto. Ela é muito utilizada em obras de pré-moldados, já que ela pode ser feita de uma forma bem rápida. Por fim, então, a gente tem o controle tecnológico, né? O controle tecnológico ele vai servir, então, de forma geral, para poder garantir a qualidade do concreto. Nas obras são feitas, né, ensaios de controle de todas as propriedades do concreto,
sendo ele fresco ou então endurecido. No mínimo, deve-se conferir o Slump Test, que foi o teste que a gente já falou nas aulas passadas, e avaliar então os corpos de prova que vão ser moldados para poder avaliar a resistência do concreto. Tipo, é basicamente todos os cuidados, todos os testes, todos os controles que vão ser feitos no concreto para poder garantir a sua qualidade, e sua durabilidade. Esses ensaios eles vão permitir então que vão permitir a gente conferir se o concreto ele vai atender ou não as solicitações que vão ser feitas no projeto, que foram feitas no projeto, aliás. E é isso. Bem, de uma avaliação geral, eu achei o conteúdo relativamente fácil, só mais complicado na parte do cálculo e do entendimento da forma do FCM, mas o professor ele explicou de uma forma bem detalhada, bem repetida, então para entender tudo.